capitanias hereditárias. Como já dito, nos primeiros anos depois da chegada dos portugueses ao Brasil, eles não se interessaram pela terra, pois a sua preocupação estava voltada para os grandes lucros proporcionados pelo comércio oriental. Assim, somente duas expedições foram enviadas ao Brasil, uma em 1501 e outra em 1503. Essas expedições não deram boa impressão a Portugal, uma vez que, por muitos anos, a terra ficou no esquecimento. As riquezas do Oriente, porém, começavam a escassear. Portugal precisava de outras fontes de riqueza e voltou os olhos para o Brasil. Além do mais, os franceses, que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, vinham constantemente à costa brasileira para recolher pau-brasil, que antes era importado do Oriente pelos europeus. Portugal enviou ao Brasil uma expedição comandada por Cristóvão Jacques, com o objetivo de expulsar os franceses, e estes tiveram grandes navios afundados, mas não se intimidaram e prosseguiram contrabandeando o pau-brasil. Tornou-se evidente ao rei de Portugal que o remédio seria colonizar a nova terra, e assim Martim Afonso de Souza embarcou para o Brasil em 1530 e fundou, em 1532, a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Antes, a expedição de Martim Afonso de Souza, que tinha chegado ao litoral de Pernambuco, perseguiu os franceses. Depois, com a intenção de explorar e colonizar, dividiu-se, seguindo uma parte para o norte e outra com Martim Afonso para o sul. Quando Martim Afonso ainda se encontrava em sua missão, Dom João III decidiu, em 1534, implantar em suas novas terras o sistema de capitanias hereditárias. Esse sistema consistia em dividir o Brasil em 15 faixas horizontais, doadas para pessoas próximas ao rei e a quem possuía riquezas para colonizar. Cada um desses lotes recebeu o nome de capitania. Os responsáveis pelas capitanias eram chamados de donatários e eram pessoas consideradas da maior confiança do rei. Essas capitanias eram ditas hereditárias porque passava de pai para filho na forma de herança. Os donatários tinham a responsabilidade de desenvolver as terras com seus próprios recursos financeiros. Eles possuíam também muitos direitos, tais como cobrar impostos, exercer a justiça estabelecida pelo rei, receber parte dos tributos da exploração da terra e doar terras para quem quisesse cultivá-las. E como deveres, tinha que defender a capitania, desenvolvê-la, morar nela e pagar impostos ao rei. Vejamos os nomes das capitanias e seus respectivos donatários. Maranhão, lote 1, era de Aires da Cunha e João de Barros. Maranhão, lote 2, Fernando Álvares de Andrade. Ceará, Antônio Cardoso de Barros. Rio Grande, Aires da Cunha e João de Barros. Itamaracá, Pero Lopes de Souza. Pernambuco, Duarte Coelho. Bahia de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho. Ilhéus, Jorge de Figueiredo Correia. Porto Seguro, Pedro de Campo Tourinho. Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. São Tomé, Pero de Goiás da Silveira. São Vicente, Martim Afonso de Souza. Santo Amaro, Pero Lopes de Souza e Santana, Pero Lopes de Souza. Esse sistema passou por várias dificuldades, entre elas a falta de recursos financeiros dos donatários, a distância entre Brasil e Portugal, os ataques frequentes dos indígenas,
a falta de pessoas para trabalhar na lavoura e a grande extensão de terra das capitanias. Por esses motivos, o sistema de capitanias não deu certo e só as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. No final da década de 1540, estava claro que a colonização não seria fácil. Com isso, a coroa portuguesa resolveu criar o governo geral, que deveria centralizar a administração, defender a costa brasileira de ataques estrangeiros, fiscalizar as capitanias e garantir a lavoura açucareira. Portugal já conhecia a cana-de-açúcar há muito tempo e portugueses tinham experimentado seu cultivo. Fazendas foram criadas nas ilhas atlânticas, dos Açores e de Madeira. Essa planta era perfeita para o projeto colonial português. Adaptava-se ao clima brasileiro. A técnica de plantio já era conhecida e o açúcar era um produto bastante procurado no mercado internacional. O açúcar definiu a colônia brasileira. A partir das necessidades da lavoura, criou-se o sistema colonial. O plantio da cana-de-açúcar e a produção do açúcar eram feitos em grandes extensões de terra, com mão de obra escrava abundante e toda direcionada para a exportação. Observe que, como o açúcar era um produto bastante caro no mercado internacional, toda terra boa deveria ser usada para o seu plantio. Esse cultivo único é chamado de monocultura. Para que você tenha uma ideia, o litoral brasileiro tinha que importar comida do sertão. O sertão, na época, era bem mais amplo do que hoje, pois compreendia toda a área territorial que não era colonizada ou dedicada ao plantácio, pois quase nada era produzido além do açúcar.